O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentando e cantando mais uma vez. Guardai-me, ó Deus, guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio, em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio, em vós me refugio. Eu quero dar glória a Deus, porque eu creio que a profecia de Elias não cabe para essa assembleia. Ou eu quero crer que a profecia de Elias não cabe para nós. Como assim, Padre? Até quando andareis mancando com os dois pés? Até quando? O que estava acontecendo naquele momento? Ao mesmo tempo que o povo prestava culto a Deus, aquele povo prestava culto aos ídolos. No tempo de hoje, vai à missa aos domingos e vai no centro espírita na segunda. Isso é mancar. Ou vai no terreiro acender incenso, ou vai colocar um trabalho na encruzilhada. Até quando andareis mancando sobre os dois pés? E aí nós podemos abrir, porque não somente há esse ídolo, em particular o objeto da idolatria, o Deus, com D minúsculo, mas tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus. Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus, Igreja Católica? Só o lado de cá que respondeu. Esse aqui está bem catequizado. Qual o primeiro mandamento da lei de Deus, Igreja Católica? Sobre todas as coisas. Meu fundador diria, todas as coisas quer dizer todas as coisas. Todas as coisas. Eu não posso fazer nada como objeto de idolatria. Eu posso colocar o prazer como objeto de idolatria, posso colocar uma pessoa como objeto de idolatria. Se você terminar comigo, eu me mato. Objeto de idolatria. A pessoa colocou a pessoa, o outro, como comandante da sua vida, a ponto de definir se ela vive ou se ela morre. E sucessivamente o dinheiro, o poder, como objeto de idolatria. Olha a nossa realidade de Brasil. Como objeto de idolatria, não se tem medo de defraudar o pobre, o aposentado. Como objeto de idolatria. E olha, eu estava comentando com o padre Neymar ali atrás.
Tem certas realidades que eu fico, meu Deus, cheguei falando para o padre, aonde que nós vamos chegar ao Brasil? Aonde que nós iremos chegar? Eu assisto algumas pessoas aqui na cidade, alguns jovens, com cestas básicas, e hoje eu fui levar uma cesta básica, fui com o Otávio, que está ali sentadinho. E quando eu cheguei para levar a cesta básica, o garotinho de 16 anos, tem um outro de 10, tinha uma mulher lá dentro da casa fazendo o almoço. Ele disse, padre, o senhor não sabe o que aconteceu? Eu falei, o que aconteceu, filho? Mamãe foi presa ontem. Eu falei, presa? Mas como assim? Sua mãe estava doentinha esses dias, não estava nem conseguindo respirar. Não, padre, é um processo de 2022 e ontem que elas vieram aqui e levaram minha mãe com N comorbidades. Ela é bem gorda, toma remédio, tem problema do joelho, mas muito carente, mas muito, muito fisicamente, é muita compaixão de se ver. Está lá presa. Esse garoto tem 16 anos, o outro tem 10, o pai trabalha. Ele dizia para mim, como é que a gente vai ficar hoje, padre? Papai vai ter que parar de trabalhar, como é que ele vai nos sustentar? Falei, meu Deus do céu. Eu nem sabia, eu falei, sua mãe fez alguma coisa para ser presa? Não, padre, 2022. Cheia de comorbidade. Graças a Deus, a gente tem os anjos do planeta Terra que nos ajuda. Tem um amigo meu, filho meu, que é advogado, já mandei toda a papelada para ver o que a gente pode fazer para socorrê-la nesse momento, porque não tem ninguém por ela. Semana passada, eu pedi que quando os meninos fossem a Taubaté para trazer o filho que estava sendo solto do presídio. Agora ela que ficou no presídio. É muita coisa. Mas é um ser humano. É um ser humano que está ali, tentando, mesmo que ela tenha errado, e que talvez seja o motivo que levou ela. Segundo o filho, é que ela deixou de assinar, e porque não assinou, ela foi presa. Que ela tinha que assinar um papel lá todos os meses. Mas a gente olha para essas realidades e você fala, meu Deus, a que ponto? Quem é para estar preso não está preso. Não é verdade? No Brasil, quem é para estar preso, ninguém está preso. Está todo mundo solto e curtindo a vida. Agora, quem não tem onde morrer, está preso. Eu disse, meu filho, os remédios da sua mãe, que ele mandou um vídeo aqui com um monte de remédio. Nem deixaram a minha mãe levar os remédios, padre. Eu falei, ela vai morrer lá no presídio, então. Que às vezes ela mandava mensagem para mim altas horas, padre, o senhor pode me ajudar, porque não estou conseguindo respirar. Mas é essa realidade que a gente vive, que corta o coração lá por dentro. Ontem eu estava em Natal, aquela outra cena me assustou. Na hora que eu estou saindo do restaurante ali, perto da casa do centro de Natal, um irmãozinho abrindo o saco de lixo, pegando o resto de ossos, que tinha um pouquinho de carne, e comendo. Eu nunca tinha visto gente comer lixo. Mas aquilo cortou meu coração na hora que eu vi aquela cena. A que grau que nós estamos chegando? Como é que vai exigir alguma coisa desse ser humano que se comporta como um bicho, comendo lixo, comendo lavagem? Pegou uma laranja lá, eu vi que a laranja estava um pouco podre, nem tirou a podre, foi comendo tudo. Depois é de cortar o coração. Falei, Zélia, vai lá comprar um Marmitex, pelo menos agora ele come um Marmitex decente. Mas é essa a realidade que nós nos encontramos hoje. Mas há vários ídolos que estão aí imperando no Brasil e que nós precisamos pedir a Deus a graça deles serem derrubados e proclamarmos que só o Senhor é Deus. Fala comigo. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Nessa hora nós precisamos acreditar que um dado momento da história, como já e outros tantos momentos da história da humanidade, Deus interviu. Ele vai intervir, Ele vai salvar o pobre de novo. Ele vai tirar o pobre dessa condição. Porque isso não é humanidade.
Isso não é humanidade. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir a lei, não vim para abolir os profetas. Não vim, mas para lhes dar pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu deixe de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Eu vim para cumprir a lei. Mas não é uma lei que massacra o homem, não é uma lei que oprime o homem, não é uma lei que coloca o homem numa condição pior. Não, essa lei, ela não presta. Quando você escutar um católico falar assim, ó, eu vou me confessar porque eu perdi missa. Primeiro pergunte, por que você perdeu missa? Padre, não foi porque eu estava doente. Está colocando uma lei acima da bondade de Deus. Está errado. Que Deus é esse que vai te obrigar a ir para uma missa se você está doente? Agora, padre, eu quero confessar que eu não fui à missa porque eu fui sem vergonha. Aí eu concordo plenamente. Aí a pessoa pecou, ela precisa confessar, porque ela relaxou, ela foi uma sem vergonha, ela tinha todas as condições de ir, e ela não foi. É essa lei que maltrata o homem, que o Jesus veio para eliminar. Veio para cortar ela pela raiz, porque está maltratando o homem. Deus não quer esse tipo de sacrifício, que eu me arraste, porque a senhora é idosa, não tem ninguém que leve ela para a missa, nem que busque ela da missa. É o caso da minha mamãezinha com 84 anos. Como é que eu vou dizer que a mãe está pecando porque ela não vai à missa, se ela não tem condições de ir na missa? Mas não. Agora, se ela tivesse todas as condições e ela se negasse aí, é diferente. A lei não está acima do homem, o homem que está acima da lei. O homem é olhado com outro olhar por nosso Senhor Jesus Cristo. E esse homem, seja ele quem for. Eu não quero a morte do pecador, não. Eu quero que o pecador, ele viva. Ele viva. Padre, como é que o senhor entrou na vida desse menininho aí? Essas vigílias que a gente está fazendo aqui em Cachoeira Paulista, num dos atendimentos, um dos meninos que eu atendi comentou desse. Falei, meu filho, me passa o telefone dele que eu vou tentar salvar. E aí comecei esse processo de me aproximar. Se eu trouxesse ele aqui, talvez vocês condenariam ele. Pelo excesso de tatuagem no rosto, na cabeça, nas mãos, no braço. Já olharia apontando o dedo. E entre as tatuagens é uma arma zona grande aqui e um rifle aqui. Então o pessoal já ia ficar até com medo, né? Não é um ser humano que não teve a oportunidade que o padre teve. E que não teve a oportunidade que você teve, que você tem. Mas quando você começa a entrar na história, que você começa a ver a condição que o ser humano está vivendo, meu Deus. Como é que eu vou exigir desse ser humano o que ele não tem o mínimo? O mínimo. Só que não é o caso dele, é o caso de uma nação. Há muita gente padecendo nessa mesma situação. Mas a lei, não. A lei precisa olhar para o homem, entender que o homem, primeiramente, ele precisa ser resgatado, para que a originalidade dele seja devolvida. E quem é a originalidade dele, a verdadeira identidade? Jesus. É a Ele que nós, humanos, precisamos querer nos configurar. Mas se ninguém apresenta Jesus e fica na lei, como é que essa pessoa vai conhecer Jesus? E o profeta Elias, ele está hoje denunciando esse excesso de idolatria. E aí ele vai dizer, não, faz o sacrifício aí. Vamos ver qual dos deuses que é o verdadeiro Deus. Faça o sacrifício. Prepare o altar e coloque o holocausto, a oferenda, e invoca Baal. Se Baal é o verdadeiro Deus, ele vai vir dos altos e vai consumir a vítima, o holocausto. Mas se não, eu vou provar para vocês que não é Baal, que é o meu Deus. E assim acontece. Ele passa a manhã toda
E Elias começa a ter uma atitude de deboche. Se fosse no tempo de hoje, Elias seria preso. Com toda certeza. Gritem mais alto, porque talvez Baal esteja dormindo. E aí que eles gritavam, e aí eles batiam no corpo, eles tiravam sangue do próprio corpo. E nada de Baal responder. Tardezinha, quando nada aconteceu, Elias manda fazer o altar, manda fazer um rego em torno do altar, manda colocar água, para que nada gere dúvida que Deus é Deus. Na hora que Elias invoca, e é bonita a oração de Elias, ó, Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel, mostra hoje que Tu és Deus em Israel, mostra hoje que Tu és Deus no Brasil, e que sou Teu servo, e que é por Tua ordem que fiz estas coisas. Ouve-me, para que este povo reconheça que Tu, Senhor, és Deus, e que és Tu que converte os seus corações. Ele nem está pedindo a destruição do povo, a eliminação do povo, porque o povo debandou para o outro lado. Ele não está pedindo, ele não está ameaçando o povo, ele está querendo a conversão do povo. O povo que idolatrou, o povo que se afastou, o povo que pecou, o povo que errou. Ele não está pedindo a destruição do povo, ele está pedindo, converte. Então caiu o fogo do Senhor, devorou o holocausto, a lenha, as pedras e a poeira, e secou a água que estava no rego. Vendo isto, o povo todo prostrou-se com o rosto em terra, exclamando. Eu falo e vocês gritam. Estão vendo? Amém? Eu falo e vocês gritam. É o Senhor que é Deus. É o Senhor que é Deus. Essa precisa ser a nossa proclamação. É o Senhor que é Deus. Diante dessas realidades, é o Senhor que é Deus. Ele virá em auxílio. Ele virá em socorro. Olha que interessante, esses dias nós escutando esses textos que fazem referência ao profeta. De repente, o profeta fugindo de Acabe, vai para uma cachoeira. E ali fica, se escondendo do rei. E Deus pega um pássaro, chamado corvo, e faz com que esse pássaro leve todos os dias para Elias, o profeta, carne e pão. Deus quer provar o tempo todo que Ele é Deus. Que é Ele que cuida. Que é Ele que tem o controle de todas as coisas nas mãos. Ele não tira do profeta o sofrimento, o padecimento, a tribulação, mas Ele está o tempo todo do lado do profeta. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, o que diz o salmista no Salmo 23? Tu estás comigo. Repita, tu estás comigo. De novo. Essa precisa ser a nossa convicção. No vale, Ele está comigo. Ele não tirou Elias do vale, Ele ficou com Elias no vale. Ele ficou com o profeta no vale. E Ele foi trabalhando o caráter do profeta para outros momentos como esse. Onde ele é desafiado e ele desafia os sacerdotes de Baal. E aí Deus se manifesta de uma forma extraordinária. Por quê? Porque o tempo todo Elias confiou no Senhor. Poderia fazer uma pergunta para mim e para você. Em quem nós temos confiado? Em quem? A gente tem que se questionar. Ai, Pai, a minha confiança está no prefeito da minha cidade. Vai quebrar a cara. A minha confiança está no vereador.
A minha confiança está no técnico do time de futebol. Vai quebrar a cara. A minha confiança está no meu advogado. Vai quebrar a cara. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Ele, na hora H, diz o texto bíblico, colocará palavras tão acertadas na nossa boca, que com as palavras acertadas nós vamos confundir o nosso inimigo. Aquele que nos acusa, aquele que nos persegue. Mas para isso, nós precisamos manter uma intimidade com Deus. Elias mantinha uma intimidade com Deus. O tempo todo o coração de Elias estava voltado para Deus. É como se Elias respondesse essa expressão litúrgica: o Senhor esteja convosco. Corações ao alto. O coração de Elias estava em Deus o tempo todo. O tempo todo. E como é que nós, católicos, nos mantemos na presença de Deus? Quando a gente cultiva, filho, uma vida de oração. Quando a gente cultiva uma vida sacramental, entre elas a confissão, a Eucaristia. Quando nós mantemos uma fidelidade à palavra de Deus, a gente não erra. Não erra quando a gente mantém essa fidelidade. Aí na hora certa, o Senhor vem e coloca as palavras certas na nossa boca. Como é que a gente vai falar palavras de Deus se a gente não tem contato com a palavra? Se a gente belisca a palavra de quando em quando. Eu, graças a Deus, não estou me colocando como o maioral, o melhor. Mas eu estou aqui nessa comunidade há 31 anos, lendo a Bíblia. Quase todo dia. O senhor não enjoa não, padre? Como é que eu vou enjoar de comer arroz e feijão? Se eu enjoar de comer arroz e feijão, eu vou morrer. Se eu enjoar da palavra, eu vou morrer igualmente. Não, ao contrário, quanto mais você come, mais você quer comer da palavra. São meios para nos dar a graça nesses momentos desafiadores. Nesse momento em que nós somos jogados contra a parede, nós somos como jogaram o profeta Elias. Então tá bom, vocês estão me chamando para o embate. Vamos ver aqui, quem é o Deus verdadeiro? Se é o seu Deus, se é o meu Deus. Aí na hora que nós nos posicionamos, Deus também vem e se posiciona. Ontem segunda-feira estava em Natal. Entre tantos testemunhos, o médico chamou a família e disse que a mãe da segunda-feira não passaria. Já preparou a família para o óbito da mãe. E a filha dizia: padre, eu fiquei com aquela palavra que o senhor mandou em áudio para minha mãe, que Deus a tiraria da experiência de morte. Era o que me alimentava. Padre, por incrível que pareça, na segunda-feira, minha mãe teve todo o diagnóstico dela modificado. Aí estava na missa dando testemunho. O mesmo Deus de Elias estava lá, a mulher dando testemunho do que Deus operou em favor dela. A medicina tinha dito para a família: de segunda-feira ela não passa, e Deus a levantou. Aplauda esse Deus poderoso. Agora ela é melhor do que todas as mulheres do planeta Terra que morreram. Não! Houve um olhar diferenciado a partir de uma experiência de fé. A partir de uma experiência de fé. Deus hoje Ele quer ser invocado também por nós, filhos, com esta convicção. Com essa convicção. Não creia em um Deus que oprima ninguém. Não creia num Deus que coloca a pessoa numa condição desgraçada. Gente, esse dia eu estava vendo o padre, uma menina lá do Rio Grande do Sul. Ela deu mais de 2 milhões para uma igreja aqui do Brasil, essas igrejas seitas. A mulher hoje está vivendo na miséria, está recorrendo à justiça para pegar o que é dela, em nome de Deus. Não existe isso.
Não existe. Esses maus pastores vão ter que pagar o preço, porque usando do nome de Deus, arranca até a pele da ovelha. É uma famosa, acho que vocês devem ter visto o testemunho dela aí nos YouTube da vida. Teve que fazer para poder ser alto, ela chorando. Teve que fazer vídeo de adulto para poder sobreviver agora, porque não justifica, ela mesma sabe que não justifica, mas para você ver a que miséria o homem foi colocado também em nome de Deus. Está errado. Esse Deus não existe. Esse é um falso Deus, é um ídolo que lhe foi apresentado. E ela disse que cada vez mais que ela ia, ela era convencida que ela precisava dar, que ela precisava dar, que ela precisava dar, que ela precisava, até ficar sem nada. Em nome de Deus, os dois absurdos. Não, filho. O Deus de Elias, ele não trata o ser humano assim. Nosso Senhor Jesus Cristo não trata o ser humano assim. Ao contrário, o mandamento por excelência foi resumido em um só. Qual é o mandamento? E amar ao próximo como a si. Pronto. Aí está o resumo de todos os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós estamos vivendo uma lei perfeita. Amando a Deus e amando o próximo. Agora o próximo, eu tenho que fazer a acepção. Esse eu amo, esse não amo. Esse eu amo, esse eu não amo. Não, amar o próximo. Jesus não falou amar o bonzinho, o bonitinho, o cheirosinho, o que se veste bem. Amar o próximo. O próximo é próximo. E o mais bonito ainda, aprendi com o Padre Léo. E o próximo não é aquele que está do meu lado. O próximo, dizia Padre Léo numa das pregações aqui no Rincão, é aquele que eu me aproximo. Você pode estar as três de um lado do outro, da outra. Mas, porque estão do lado, não são próximas. Agora, quando uma se aproxima da outra, a outra se aproxima de você, aí é meu próximo. O marido pode dormir na cama com a esposa e não estarem próximos naquela noite. Está entregado um com o outro. Dormindo bicudo, com a cara de bravo. E estão do lado do outro. Mas na hora que um decide se aproximar do outro, aí é meu próximo. Que eu me aproximei. Amar o próximo. Aquele que eu me aproximo. Seja ele quem for. Vamos ficar de pé? Vamos invocar o Deus de Elias, que hoje, na nova aliança, ele tem nome. E ele é muito mais poderoso do que o profeta Elias. Qual é o nome dele? Jesus. Ah, está fraco. Qual é o nome dele? Jesus. 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 Que quando eu invoco, ele responde tal qual respondeu a Elias. Tal qual. Chega, Padre Edmilson. Padre Edmilson. Que bom saber Que bom saber que Elias não é maior do que eu. que Elias não é maior do que eu. Isso mesmo. Ah, ele respondeu a Elias. A Bíblia não responde não. Não. O segredo aqui, filho, é uma experiência de fé. Elias creu. Elias creu. E eu também sou convidado a crer, a confiar, a esperar em Deus, a me abandonar em Deus. E é em todas as áreas. Eu estava saindo da missa lá de Natal, a menininha chegou. Oi, padre, eu tentei de tudo para chegar a tempo aqui na missa, mas quando cheguei, a missa já tinha... Estava andando e eu não consegui trazer meu testemunho. Eu falei, vem na próxima, filha. Ele precisava dar meu testemunho. Eu vim só para dar meu testemunho do que Deus operou ano passado. Eu falei, o que ele operou ano passado? Ela estava com um bolo de chave nas mãos. Ela dizia, padre, olha aqui que ele me deu. A minha casa, o meu carro. Esse é o Deus que escutou o clamor de uma menina simples, mas que quis responder a ela a um desejo sincero do coração dela. Ela sabe qual era a necessidade da casa, também ela sabia qual era a necessidade do carro. Ele respondeu. Falei, na próxima missa, em julho, você vem para dar o testemunho do que Deus fez por você. Agora ela é melhor do que eu, melhor do que você? Claro que não. Claro
É a confiança nesse Deus que nós queremos declarar. É o Senhor que é Deus. Repita. É o Senhor que é Deus. É o Senhor que é Deus. É o Senhor que é Deus. Qual é a realidade que você quer declarar que é o Senhor que é Deus? Pensa aí um pouquinho. Você está sendo chamado hoje a colocar sobre o altar. E confiar. E confiar. Confiar que esse processo ele vai ser rasgado. Confiar que esse divórcio que já estava assinado, ele vai ser rasgado. Deus pode restaurar teu matrimônio e te fazer mais feliz com essa pessoa do que antes de se divorciar. Deus pode fazer o teu relacionamento com Ele ser 100% novo, com ela 100% novo. Deus pode. Levanta seus braços, escuta, depois você canta com Orlando. Tu, Senhor, estás no meio de nós, e o seu nome é invocado sobre nós. Tu, Senhor, está no meio de nós. Estás no meio de nós, e o seu nome é invocado sobre nós. Não nos abandone, Senhor e nosso Deus. Senhor e nosso Deus. Não nos abandone. Não nos abandone, Jesus. Jesus. Não nos abandone. Não nos abandone, Senhor e nosso Deus. Senhor e nosso Deus. Não nos abandone, Jesus. Não nos abandone, Jesus. Jesus. Chama por Ele. Jesus. Invocamos o teu nome. Jesus. Pega seus braços bem alto, vai. Jesus. Jesus. Invocamos o teu santo nome. Invocamos o teu nome. Jesus. Eu queria que nós hoje cantássemos essa música mais focado. Mais focado em quê? Naquilo que é a sua realidade. Sobre o que você quer invocar o nome? Qual é a realidade que está sobre o altar? A oferenda, o holocausto, que você quer invocar o nome? Que está gerando desespero, a angústia, a dor, o medo, a insegurança, a depressão, a síndrome. Para você olhar e invocar o nome sobre essa situação. Essa situação. Padre, hoje uma senhorinha, meu Deus, 86 anos, ela me dizia: Padre, reza pelos meus 2 filhos, eu não sei mais o que fazer. 86 anos, debaixo de um jugo. 2 homens que vivem na casa dela, que são os filhos dela, maltratando o coração de uma senhora, que já deveria estar vivendo os seus dias na paz, na tranquilidade, sendo cuidado, assistido por eles, olhado com admiração. É minha mamãe, mas não. Mas é uma mulher crente, é uma mulher de fé, é uma mulher que está buscando, veio aqui na Canção Nova porque ela busca a Deus, mas passando por essa realidade. Eu fiquei olhando para ela saindo e fiquei pensando: meu Deus, filha, se você estiver me ouvindo, me assistindo, levanta seus braços, mesmo cansadinhos, que já tem 86 anos, e canta mais uma vez:
Tu, Senhor, estás no meio de nós. Tu, Senhor, estás no meio de nós. E teu nome é invocado sobre nós. E o teu nome é invocado sobre nós. Tu, Senhor, estás no meio de nós. Tu, Senhor, estás no meio de nós. E teu nome é invocado no meio de nós. E o teu nome é invocado. Agora peça, vai. Não nos abandone, Senhor e nosso Deus. Não nos abandone, Senhor e nosso Deus. Não nos abandone, Jesus. Não nos abandone, Jesus. Peça mais uma vez, vai. Não nos abandone. Não nos abandone, Senhor e nosso Deus. Senhor e nosso Deus. Não nos abandone. Não nos abandone, Jesus. Jesus. Mais uma vez, não nos abandone. Não nos abandone. Peça com fé, filho, peça com Senhor confiança. nosso Deus. Não nos abandone, Jesus. Não nos abandone, Jesus. Não nos abandone. Não nos abandone, Senhor e nosso Deus. Crise de ansiedade, Não nos abandone, opressão espiritual. Jesus. Vai, Jesus. Invocamos o teu nome, Jesus. Invocamos o teu nome, Jesus. Jesus, Jesus. Invocamos o teu nome, Jesus. É o nome que está acima de todo nome, que tem a supremacia, que tem a autoridade. Invocamos o teu nome, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus. Invocamos o Vocês cantando, vai, santuário. Declara o nome dele, Jesus. Invocamos o teu nome. Jesus. Jesus. Invocamos o teu nome sobre a doença de pele, vai, Jesus. Sobre a erisipela, invoca o nome de Jesus sobre a úlcera exposta, essa ferida horrível sobre o seu corpo. Declara o nome, vai. Sobre a tua gravidez, filha, tua gravidez de alto risco, vai. Invoca o nome dele. Sobre os drogados, os alcoólatras, os doentes, vítimas do alcoolismo, da drogadição, sobre a vida do traficante. Invoca o nome, vai. Invocamos o teu nome sobre todos aqueles que se sentem perdidos, desorientados. Vem nosso auxílio, Deus. Se manifesta. Dê a nós um sinal da tua bondade, da tua benevolência. Olha para nós com um olhar de agrado, Jesus. Olha para nós. Invocamos o teu nome, Jesus. Agora eu quero chamar o Brasil e chamar você que está aqui. Feche seus olhos. Mas faça questão de fechar. Não porque só tem que fechar porque eu estou pedindo, não. Para você entrar nesse mistério do nome. Para você só olhar para o nome. Só experimentar do nome, só beber do nome.
só saborear o nome. Olha que lindo, com seus olhos fechados, escuta. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidades sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado, Jesus. Delícia eterna. Imagina algo deliciosíssimo. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Agora, com teus olhos fechados, coloca a tua mão no teu corpo, aonde dói, aonde te incomoda. Ai, Padre, para eu colocar lá no meu pé, eu vou ter que sentar. Não sente. Ah, no meu joelho. Então, coloca no joelho, na nuca, no quadril. Ah, não é nada externo, Padre, é lá dentro. É um caroço, Padre, que tem aumentado de exame para exame, ele não tem diminuído. A quimioterapia não tem feito efeito sobre o caroço, ele tem sido mais forte do que a quimioterapia. O antibiótico não está conseguindo eliminar. Já está tomando um antibiótico forte, mas ainda não tem tido resultado. Coloca a mão, talvez seja seus pulmões comprometidos. Você que sofre de bronquite, esse tempo frio te maltrata, sinusite. Coloca a sua mão e você vai cantar. Jesus, Jesus, invocamos o teu nome. É esse lugar que você está colocando a mão, que você vai invocar. Eu vou falar porque é palavra de ciência. Aparentemente é feio, aparentemente é estranho, mas eu quero ajudar essa mulher. Você tem um problema visível. Claro, tanto o médico quanto você, quando olha, vê o problema visível no seu órgão genital, mulher. Coloca aonde você está, filho, a sua mão nessa direção, sem um pingo de constrangimento. Você vai invocar o nome de Jesus sobre essa sua enfermidade, numa área tão delicada, numa área tão íntima do teu corpo. Mas aí você, no seu secreto, no seu lugar até de talvez de isolamento, porque seja seu quarto, é você e Jesus. Você só tem a Ele agora, só a Ele. Canta, canta com toda a força, mas canta não porque eu estou pedindo, mas canta com fé sobre esse lugar onde você está colocando a mão. O nome de Jesus, invoca Ele agora sobre essa realidade. Vai, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, invocamos. Solta a voz. Vai insistindo sobre essa sensação ruim, sobre essa dor. Todo aquele que invocar o nome de Jesus, diz o apóstolo Paulo, será salvo, será salvo. Jesus, creia, filho, creia, filha, é Ele que tudo pode. O apóstolo vai dizer que Ele pode fazer por mim, por você, infinitamente mais, infinitamente mais. Ele pode libertar a sua vida agora, do vício, da dependência, seja ela qual for, seja ela qual for. Canta, Brasil, sobre a tua casa. O Senhor me fala a palavra praga. O fazendeiro tem convivido com uma praga na fazenda. Invoca o nome de Jesus. Invoca com toda a confiança. Jesus,
Só vocês agora, vai. Invocamos o teu nome. Mais uma vez, santuário. Olha que lindo, o nome que está acima de todo nome. O nome que nos atraiu para cá. Jesus. Jesus. Nesse vale. Não nos abandone, não nos abandone. Não nos abandone. Não nos abandone, Senhor e nosso Deus. Senhor e nosso Deus. Não nos abandone, Jesus. Não nos abandone. Levanta seus braços agora, vai. Pega na mão dele, segura na mão de Jesus. Não nos abandone. Segura pela fé, segura. Senhor e nosso Deus. Você não está só. Não nos abandone. Jesus. Não nos abandone, não nos abandone. Não nos abandone. Senhor e nosso Deus. Senhor e nosso Padre, dê a mão para Não Jesus. nos abandone. Ele não vai lhe abandonar, Padre. Jesus. Não nos abandone. Não nos Esposa, segura na mão dele. Filho, segura na mão dele. Tá difícil, mas segura na mão dele, segura na mão dele. Não nos abandone, insista, vai. Não nos abandone, Senhor é nosso Deus. Não nos abandone, não me Não abandone. nos abandone. Puxa para o singular, vai. Não me abandone, peça no singular. Não me abandone, Senhor e nosso Deus. Senhor e meu Deus. Não me abandone, Não me abandone. Jesus. Não me abandone, Não me abandone. Senhor e meu Deus. Senhor e meu Deus. Não me abandone, Não me abandone. Jesus. Jesus. Canta o nome dele mais uma vez. Não me abandone. Senhor e nosso Deus. Senhor e meu Deus. De Jesus. Não me abandone. Agora invoca, vai. Jesus. 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 Invocamos o teu nome. Jesus. Invocamos o Só as mulheres, vai, filhas. Nós queremos ouvir vocês, os homens. Quem comanda a sua vida, vai. Jesus. Os homens, vai. Vai, homem. Jesus. Isso, homem. Alimenta a tua fé no nome dele. Invocamos o teu nome. Você que sofreu um AVC e você tinha sequelas do AVC, Jesus está eliminando as sequelas do AVC. Eliminando. Invocamos o teu nome. Você me fala de uma pessoa que sofreu um acidente, bateu a cabeça e perdeu a memória. Hoje poucas coisas essa pessoa ela recorda, mas Jesus está curando a memória dela, devolvendo a memória, a plena memória. Bendito seja. Você me fala de uma mulher que também vive com constrangimento, porque você precisa usar ou vestido ou saia, porque você tem um problema muito sério de desinteria e você precisa constantemente se vigiar. Aí por esse motivo você tem que usar fraldão. O Senhor está curando o seu intestino, filho.
Ele está normalizando o seu problema intestinal. A partir de hoje, você vai experimentar da graça de Deus. Você vai ver nitidamente como aquela mulher que sofreu de hemorragia, desapareceu a hemorragia, está desaparecendo o seu problema intestinal. Você está livre agora, livre, livre. Uma pessoa muito preocupada com a palavra glândula. O Senhor está falando, não te preocupe. Não te preocupe. Eu estou do comando. Não temas, não temas, não temas. Solta um pouquinho sua voz do Espírito. Estamos chegando já quase ao final desse nosso momento oracional. Ele está aqui. Ora, mais um pouquinho. Eu quero dizer a uma mulher, eu acho que é a primeira vez na minha vida que me vem uma palavra de ciência desse nível. Você ganhou um tapete, e desde que esse tapete começou a ser usado por você, a sua vida só tem sido transtorno. Você vai saber que é com você porque você ganhou um tapete. A pessoa, ela te deu um tapete, só que um tapete, desculpa, amaldiçoado. E desde que você começou a usar esse tapete, as coisas, elas só vão de mal a pior. Se o Espírito está te revelando que é você, que é o tal tapete, não temas jogá-lo fora, viu? Não temas jogar fora. Se nós católicos jogamos fora imagens que não condizem com a nossa fé católica, por que não jogar um tapete? Por que não jogar um tapete? É o Senhor que está vindo em teu socorro. Bendito seja, glorificado seja. Diga comigo, Senhor, ainda desses minutos que faltam, eu te dou plena liberdade. Para o Senhor continuar trabalhando em mim. Para o Senhor continuar trabalhando em mim. Na área que o Senhor quiser. Na área que o Senhor na minha vida. Na minha vida. Fale seu nome, Padre Edmilson. Orlando. O Senhor tem plena liberdade. O Senhor tem plena liberdade. Eu não farei nenhuma objeção. Eu não farei nenhuma objeção. Toca-me aonde o Senhor quiser. Toca-me onde o Senhor quiser. Que assim seja, Jesus. Que assim seja. Amém. 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 Vamos aplaudir Jesus. Ele é sempre bom. Sempre bom. Eu sempre convido vocês que vêm ao santuário a estender as mãos na hora do ofertório e colocar aqui sobre o altar o nome do seu papai. Fala o nome do papai. O nome da mamãe. O nome dos seus irmãos. Coloque aqui os seus irmãos. Eu só tenho 3, então é rapidinho. Então já coloco os 3 aqui. Se você lembra o nome dos seus sobrinhos, coloca aqui alguns deles. Talvez esteja precisando tanto da oração, dessa oferta hoje, da vida dele. Coloca o nome do cunhado, cunhada, do vovô, da vovó, vovô dos seus netos, se você lembra um pouquinho deles. Genro, nora, sogro, sogra. Deposite eles aqui no altar do sacrifício. Vai vir já já um fogo do céu, mas não para consumir, para santificar um pedacinho de pão e um pouquinho de vinho, que vai se transformar em corpo, sangue, alma e divindade. Sobre esse altar estão os nossos que nós amamos, que nós queremos bem, que eles sejam atingidos por esse fogo do alto, por esse fogo do céu. Você pode...